dia! Hoje é dia de meu aconchego, aqui pertinho de vocês, Bahia, Sergipe, todo o Brasil, através do nosso canal do YouTube. O programa de hoje está sensacional e se eu fosse você, eu não levantava daí. Roda a vinheta, diretor. Arquitetura, design, decoração, muita informação para você que é apaixonado por esse universo, como eu sou apaixonada também. Estou aqui com minha amiga que eu adoro, Tatiana Campos Melo, para a gente bater um papo a respeito de papéis de paredes, persianas, tecidos. Olha que assunto bom e principalmente para quem não tem esse conhecimento técnico e que está aqui curtindo, buscando aprender, não é isso, Tati? Isso, são elementos que trazem conforto, funcionalidade, né? Que agregam muito valor ao projeto. Muitas vezes as pessoas não sabem escolher, na maioria das vezes não sabem escolher. Então, mesmo acompanhado do seu profissional, não tem uma referência do que quer e do que realmente é correto. Claro, é a nossa obrigação, mas a gente busca trazer todo esse conhecimento junto com o cliente na hora da especificação na loja, né, Tati? Com certeza, eu acho que hoje a vida é muito dinâmica, né? A gente já tem tantas funções que a nossa casa tem que ser bonita, prática e trazer conforto, né? Então, assim, por exemplo, no caso das persianas, você quando tem uma janela, vou dar só uma explicação técnica, porque eu faço uma escolha de uma persiana exclusiva que se chama Vertiglide, porque ela se abre na vertical. E todos os quartos, os apartamentos, né, salas, enfim, a maioria abre na vertical. Então, quando você quer um produto que acompanhe a sua janela, que você quer abrir um pouquinho, você abre um pouquinho. Então, assim, você escolhe por uma persiana que vai te dar um conforto de estar escuro quando você quer, abrir um pouquinho quando você quer ventilar o quarto. Então, assim, são escolhas são várias opções que a gente tem que, além de agregar valor, né, beleza ao projeto, funcionam muito bem. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande, então precisa ter uma troca muito boa com o cliente para você entender a necessidade dele e especificar realmente o que vai casar com a necessidade. E quando a gente fala ainda de persianas, nós temos um leque enorme de produtos, tanto com relação à estética, quanto também a questão da funcionalidade de acordo com a necessidade do cliente e a necessidade também do local, se ele é poente, se é nascente, né? Se a proteção solar tem que ser maior, tem que ser menor. Tudo isso ajuda a equilibrar o custo, a qualidade e a necessidade do produto. Com certeza. Por exemplo, hoje, tudo que envolve uma obra é caro, né? São uma somatória de produtos que a gente tem que fazer com que dure. Por exemplo, uma tela solar em uma varanda, ela vai trazer uma proteção para o seu móvel de varanda que você não teria sem esse produto específico. Então, assim, realmente a gente precisa ter esse cuidado na escolha para que até o que está de outra forma, outro produto se beneficie com essas escolhas. Sabe o que você me lembrou? Em 2015 eu fui montar um projeto de um cliente e a vista do apartamento dele era espetacular. E ele, Bruna, eu não quero perder a vista, então eu não quero cortina. E aí eu fui explicar a ele a funcionalidade da cortina, que vai muito além da privacidade do espaço, mas ela vai justamente com relação à proteção do mobiliário, porque a iluminação externa, só a luz natural, ela danifica o mobiliário. Isso. Então a gente precisa ter vários cuidados, várias técnicas na hora de montar um projeto. E como você disse, essa ação é importante junto com o cliente, porque ele vai nas visitas junto conosco nas lojas e ele vai entendendo, né? E quando termina, ele tá assim, achando que tá formado em arquitetura. Inclusive, aproveitando esse exemplo que você deu, hoje a gente tem as telas solares escuras, que quanto mais escura, mais visão da área externa, da paisagem você tem, ao contrário do que se pensava antes, né? Que a persiana tinha que ser clara para você enxergar lá fora. Boa dica. Então, assim, são coisas que a gente, com o uso, aprendeu a desenvolver e isso faz toda a diferença no uso do ambiente, porque também ninguém quer ter uma varanda que você vai estar sentando num horário de sol que você não pode usar, não vai ter um conforto térmico, né? Então, assim,
a gente precisa usar na arquitetura os artifícios, as tecnologias que a gente tem para trazer esse conforto. Isso é que faz um bom projeto. A mesma coisa com relação aos tecidos, a escolha correta dos tecidos, né? A textura, o toque, a sensibilidade, se as pessoas são alérgicas, se não são. Isso tudo a gente já faz no brief, né? Inicial do projeto. Como também nos papéis de parede, porque tem algumas pessoas que têm um pouco de resistência com os papéis de parede. E hoje nós temos papéis de parede vinilizados, né? Que você pode ter uma limpeza. Laváveis e com um aspecto, uma textura de tecido. Claro, isso se deve muito à qualidade do material. Então, quando nós falamos de referências de empresas que trabalham com esses papéis, é justamente porque estamos preocupados com a funcionalidade dele na sua casa. Isso. Falando especificamente do papel, o papel de parede, ele te dá uma possibilidade de decorar o ambiente sem que você deixe ele, assim, pesado, né? Porque a gente tem uma infinidade de opções de texturas, de cores mais leves, enfim. E ele é muito mais durável do que uma pintura, né? Então, para ambientes de alto tráfego, de muita passagem, que às vezes é corredor, é hall de entrada, são ambientes que têm muito essa movimentação, em quartos mais para decorar, vamos dizer assim. Mas nesses ambientes de alto tráfego, ele entra muito bem para proteção mesmo. Porque assim, um corredor, às vezes, só com uma pintura, com poucos meses você já está com as paredes sujas, não é assim? E tem que fazer a pintura novamente. Exatamente. Então o papel, ele te dá além de decorar, ele te dá essa proteção, né, de durabilidade maior. Ai, Tati, eu ficaria a manhã inteira aqui conversando contigo, porque eu acho essas questões técnicas super importantes para quem está buscando conhecimento. Então, quando a gente fica fazendo essa troca aqui de como usa, de como deve ser utilizado, são dicas legais para quem curte a nossa programação. E eu vou fazer uma referência aqui importante a uma das nossas empresas aqui, parceiras do programa, que nós trouxemos justamente porque é uma empresa de referência no mercado e está presente na maioria dos projetos dos profissionais, que é a 4 Estações, né? Que é uma empresa que você também gosta muito de comprar, está muito presente. Isso, muito, porque hoje eu digo sempre que a gente não compra um produto, a gente compra um combo, né? Um serviço. Um produto com serviço, com a montagem, com pós-venda. Então, assim, a gente realmente precisa desse respaldo para estar especificando, né? E a 4 Estações entra muito bem comigo nesse quesito, porque a gente tem esse pacote completo de produto com serviço, né? Que a gente tem uma gama de produtos maravilhosos, tem uma venda e tem um pós-venda. Olha, quanta dica importante. Fica aí a referência para vocês que estão em casa. Tati, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada a vocês que estão curtindo aí a nossa programação. Continua ligadinho, que no próximo bloco ainda temos muito mais. Com mais de 35 anos de história, a 4 Estações é referência em decoração, unindo tradição, confiança e excelência. Trabalhamos com cortinas e persianas Hunter Douglas, sinônimo de design e inovação, além de oferecer papéis de parede, tecidos exclusivos e enxovais personalizados. Cada projeto é único e pensado nos detalhes para entregar beleza, tecnologia e funcionalidade. 4 Estações, tradição, confiança e excelência. Olha que tema importante no meu aconchego. Apartamentos pequenos, uma necessidade de muitas pessoas hoje em dia, né? Os ambientes estão ficando menores e, consequentemente, a necessidade de um profissional é muito maior, porque são muito mais desafios. Confere, Mila. Confere, Bruno. Confere, com certeza. Esse apartamento que a gente fez o projeto, ele é bem compacto. É um loftzinho de 53 metros quadrados. Então, assim, o grande desafio é caber tudo que a gente precisa nesse espaço, né? Então, o cliente procurou a gente, assim, buscando essa funcionalidade. Eles queriam, assim, um apartamento prático para o dia a dia, fácil de arrumar e que tivesse todas as necessidades deles nesses 50 e poucos metros. É aí que eu acho que ainda é um desafio maior, são as necessidades dos clientes, né?
uma geladeira muito grande ou um fogão de 4 bocas. E nós temos também cores mais marcantes, como vocês têm, uma paleta de cor pontual. Eu sei que deu um equilíbrio legal, mas que foi um desejo do cliente. E as cores mais escuras em ambientes pequenos, elas fecham o espaço. Exatamente, é aí que entra a parte técnica da gente no escritório. Quais são os revestimentos mais escuros, mais claros, onde, o que a gente pontua com relação ao desejo do cliente. Então, os alinhamentos dos revestimentos, o aconchego que o revestimento vai dar no ambiente, isso tudo é estudado no escritório de acordo com as necessidades que o cliente nos passa. Aí você citou algo importante, o alinhamento dos revestimentos. Paginação de piso em um apartamento pequeno é assim essencial para que a gente possa ganhar amplitude e não ter tantos recortes, não é isso, Bruno? Exatamente. São nesses pequenos alinhamentos que a gente faz que a questão do acabamento visual se reflete. É quando você, o convidado, a pessoa que vai chegar na sua casa, começa a perceber acabamento. Então, a gente tem uma preocupação da parede estar alinhada, a linha do rejunte está alinhada com o piso. Se o nicho que a gente coloca dentro do box, ela tem um alinhamento entre o recorte e a linha do porcelanato. Esses cuidados que a gente vai tendo com os revestimentos refletem na parte final, quando o cliente ou quando os convidados vão ver essa beleza que fica. Olha, o mundo vai tendo mudanças constantes, né, em todos os cenários políticos, geográficos e no avanço da tecnologia, quando a gente fala de arquitetura. Antigamente se usava o piso quadrado e o revestimento retangular. A visão é totalmente outra quando a gente vai estudar, né, um esquema de paginação de revestimento e você vê o piso seguindo a mesma continuidade do revestimento. É o que a gente fez no banheiro, um banheiro muito pequeno. A gente usou o mesmo porcelanato nas paredes, então a gente consegue clarear, dar um alinhamento, dar um aconchego. Então o banheiro tem uma sensação de muito amplo, justamente por isso, porque a gente usou o mesmo material, tanto no piso quanto nas paredes. E a importância da especificação dos revestimentos, né? Porque nem todo mundo sabe o que é que tem que ser utilizado. Isso é muito importante, assim. Quando a gente vai numa loja, você vê vários materiais. Então, assim, você saber que aquele ali pode ser utilizado, que não vai escorregar, que é específico para uma área molhada, o que não é específico para uma área molhada, que pode ser usado numa cozinha. Isso muda completamente, porque você vai estar usando o revestimento certo no espaço correto. E eu volto a afirmar a importância de você contratar um profissional. Hoje eu fui fazer uma visita técnica, né, de primeira visita, e fui convidada em um quarto e sala. E é uma senhora de 73 anos. Quando eu cheguei lá, ela já tinha trocado piso. Olha, eu já comprei o piso, eu já comprei o revestimento, eu já comprei os metais. E o piso dela é um piso polido. Aí ela, só que tem um problema, eu acho que esse piso não vai funcionar, porque eu já estou escorregando. E eu, óbvio que não vai, né, funcionar. Principalmente para 73 anos, né? A gente já vai ficando mais maduro e o corpo já não tem o mesmo equilíbrio. Então, escolher o acabamento correto, no local correto, na posição correta, isso é de fundamental importância. Então, por favor, contrate um profissional, um arquiteto, um designer de interiores, mas esteja acompanhado tecnicamente para que o seu projeto ele possa realmente ter um resultado de funcionalidade, não só de estética. Não só de estética, de funcionalidade. Porque o piso polido é lindo, mas porém, nem sempre é funcional. É quando a gente começa a entender a necessidade de quem é o nosso cliente. Exato. Quem é que está convidando a gente para participar e para fazer um projeto para ele? A gente precisa ouvir, a gente precisa entender e perceber quem é que vai ser o usuário final desse espaço. E a gente tem essa bagagem, né, Bruno, de conhecer tecnicamente os produtos, né? Exatamente. Onde comprar os produtos, onde achar os produtos certos. E a gente sabe que tem pisos e pisos. Eu tenho piso que não é retificado, que não tem uma boa qualidade e que na hora do assentamento ele vai dar problema. E a gente quer que o projeto fique impecável. Exatamente. Por exemplo, quando a gente especifica a parte de porcelanatos, a gente pergunta se é para piso, se é para parede, se escorrega, se não escorrega. Tem uma série de itens técnicos que a gente precisa avaliar. Da mesma forma, a parte estética, que é, por exemplo, a Mila comentou sobre o porcelanato do banheiro. No quarto, a gente já tinha um clima completamente diferente, um clima de aconchego, um clima de um ambiente de bem-estar. Então a gente não precisava usar o porcelanato e a gente optou pelo piso vinílico.
que não escorrega, que é um piso eficiente, que é de fácil instalação. E aquece, né? Aquece dá um esteticamente. aconchego, né? Tanto no esteticamente quanto no sensorial. E até assim, no pisar, você acordar de manhã, pisar naquele piso, que ele é muito mais confortável. Então, assim, fora que tem uma durabilidade muito grande, que era uma das coisas que esse nosso cliente queria. Eu quero um apartamento que eu não faça uma reforma tão cedo. Então, assim, essa é uma outra preocupação da gente também, de ter um piso que vai ter uma durabilidade grande, que ele vai poder aproveitar bastante. Olha, temos lojas no mercado, marcas, assim, excepcionais, né? Eu não vou citar aqui porque são muitas, mas temos empresas também no mercado muito boas, parceiros aqui do Meu Aconchego. Uma delas é a Porte, né? Que eu sei que é um parceiraço de vocês, né? Isso. É uma empresa de referência e que tem um suporte muito grande com os profissionais. E isso é muito bacana, porque isso facilita, né, o nosso relacionamento com o cliente. Dá uma tranquilidade, né? Você saber que o profissional sabe do que está falando e o cliente fica muito mais seguro quando ele tem esse respaldo da loja. E eu agradeço a vocês por estarem aqui no Meu Aconchego. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Nunca mais tínhamos gravado juntos, passado informação aqui para quem está em casa. Eu espero ter vocês aqui novamente. Pronto, a gente que agradece. E muito obrigada a vocês aí curtindo a nossa programação. Fica ligadinho no próximo bloco. Ainda temos muito mais. A Porte tem um detalhe para cada projeto. Somos sua melhor escolha em porcelanatos, revestimentos, louças e metais. Com mais de 15 anos no mercado baiano, somos especialistas em fornecer o produto ideal para o seu projeto, seja ele comercial ou residencial, garantindo qualidade e segurança em suas escolhas. Venha conferir. Alameda das Espatódias, 240, Caminho das Árvores. Estamos de volta e, claro, um assunto que estamos aqui falando todos os sábados, que é a Casa Cor Bahia, a maior mostra de arquitetura e design de interiores das Américas. E aqui na Bahia fazendo sucesso com ambientes super confortáveis, cheios de tecnologia e trazendo muitas dicas de decoração para vocês. Então, caso você que ainda não foi visitar a Casa Cor, por favor, compareça e curta todos os ambientes e principalmente os profissionais que estão assim dedicados a trazer experiências novas para vocês, não é isso, Nath? É isso. Esse ano na Casa Cor Bahia a gente assina a Suíte Master, a Suíte Entrelaço, que veio com uma concepção. Inicialmente pensamos em criar um cliente final, mas pensando numa sociedade que precisa de tantas coisas, e quando a gente se aprofundou no tema do semear sonhos, resolvemos projetar, na verdade, para a sociedade. Então, nesse desejo da gente fazer uma conexão entre natural e humano, a gente fez uma suíte que se transformou num verdadeiro oásis, num lugar de relaxamento, de desacelerar o tempo, de conexão com os vínculos humanos, muitas coisas que a sociedade tem precisado. Muitas cores, muitas texturas, muitas sensações está trazendo a suíte, né, Mari? É um ponto forte da suíte, inclusive, é essa questão sensorial, né? A gente quis, de fato, que fosse uma experiência, uma imersão, uma conexão com a natureza, uma conexão com o nosso eu mais profundo. Então, quando as pessoas entram no ambiente, e a gente está tendo um feedback muito legal, é que a suíte é muito acolhedora, que a luz é muito confortável, que é aquele lugar que as pessoas querem ficar, que querem se conectar. Então, a gente teve um cuidado na hora do projeto de pensar em cada detalhe para que essa passagem não fosse uma passagem rápida, fosse uma passagem que as pessoas pudessem transformar aquele local num lugar de apreciar, de olhar com mais emoção, com sentimentos bons, né? E que essa passagem deixasse marcado nas pessoas esses sentimentos. Nath, vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito aqui a todos que estão passando por aqui, falando um pouquinho das suas experiências em ter ambientes, tanto a turma mais nova quanto a turma mais veterana, que já tem uma certa experiência, mas a gente sabe que Casa Cor é sempre uma logística muito grande, é uma mostra de decoração, são lançamentos, são tendências, né? Queremos entregar para o mercado o que há de novidade. E como lançamentos, tudo tem um prazo muito curto, muito rápido para chegar. A montagem também é um pouco bem burocrática, né? Com relação a horários, a
trâmites. Como é que foi este ano? Então, como a gente fala sempre entre os profissionais, fazer Casacô é uma verdadeira gincana, né? Mas você estar numa mostra como essa, você precisa, sobretudo, ter uma gestão. Você precisa saber trabalhar com o tempo, você precisa ter cronograma, que são coisas que já estão muito dentro do DNA do nosso escritório. Então, é claro que tiveram diversos desafios, principalmente porque a gente abriu uma edificação de quase 300 anos. Então, ao longo desse percurso com a obra, sempre vai aparecer algo inesperado no meio do caminho. E, de uma maneira geral, a gente conseguiu, mesmo com um prazo muito curtinho, fazer o nosso melhor, fazer dentro do prazo, fazer com a qualidade que a gente espera. E sem os parceiros a gente não consegue isso. Então, realmente é um conjunto de coisas, né? Não adianta a gente se dedicar ali a todo o processo se a gente não escolher para estar com a gente parceiros que vão andar dentro do mesmo ritmo da gente, que sejam parceiros que estejam compatíveis, né, com o nosso escritório, com a nossa marca, com a nossa filosofia de trabalho de uma maneira geral. Como já são normalmente os parceiros que a gente trabalha, indica para os nossos clientes, fica até mais fácil, né? Fica, com certeza, porque a gente trabalha com confiança, né? A gente trabalha com confiança, a gente sabe o que os parceiros vão entregar e eles nunca entregam menos do que a gente espera, né? Do que a gente deposita ali neles, tanto nas mostras quanto com os nossos clientes. E aí falando da presença até dos colegas, né? O que é muito legal, porque a geração mais nova que chega, ela chega com energia, ela chega com criatividade, ela chega, eu acho que engajando aquele cenário ali de uma forma muito positiva. E ao mesmo tempo, a gente consegue trabalhar o coletivo, a gente consegue ajudar uns aos outros e fomentar essa parte nossa que é tão pulsante, que é a criatividade. Nath, dos pontos chaves do seu espaço em termos de produto, o que é que a gente pode ter assim como uma referência? A marcenaria, sem sombra de dúvidas, porque a marcenaria nos ajudou no processo, na definição do nosso layout. Nós queríamos um layout de uma suíte totalmente integrada, mas que ao mesmo tempo os espaços fossem muito bem definidos. Então a marcenaria, ela entra com essa como peça-chave para que esses espaços consigam ter essa definição. Ao mesmo tempo, fizemos uma marcenaria extremamente minimalista, mas que tem uma percepção, e a gente ouviu esse feedback ontem, que a percepção é que aquele móvel poderia ser colocado ou na sala ou no quarto, a iluminação que está presente no móvel, os detalhes que a gente fez com os cantinhos boleados, com as quinas chanfradas. E falando também na área do closet, a gente trabalhou com tecnologia. A gente está trabalhando com o closet todo aberto, que é o sistema italiano, né, da Romanza. E esse closet consegue ficar muito limpo, com uma estética super bonita e é extremamente funcional. Importante ter bons parceiros para isso. Muito importante. Sem eles é muito difícil a gente conseguir. Nath, muito obrigada por estar aqui no Meu Aconchego. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo a nossa programação, você que é apaixonado por arquitetura e decoração, está buscando reformar, construir. Visita a Casacô, deixa aí o convite, Nath. Estamos esperando vocês na Casacô, funciona de terça a domingo, das 15 às 22 horas, até o dia 7 de setembro. É uma experiência e vale muito a pena vocês conhecerem. Olha, vocês não podem perder. Fica ligadinho que no próximo bloco ainda temos muito mais. Estamos de volta e eu tô tendo prazer enorme aqui de receber minha amiga Selma Calheira, artista plástica, ceramista, do interior da Bahia, de Birataia, e que tem feito um trabalho majestoso com arte, né? Onde pode empregar muitas pessoas, trazer cultura para muita gente. Selma, fala um pouquinho desse trabalho maravilhoso. Tá bom, como você falou, né, eu me chamo Selma Calheira
Estou no interior da Bahia, cidadezinha pequenininha, chamada Ibirataia. É uma região que predomina a cultura do cacau, né? Então é uma região assim preservada, é uma região linda. Mas é um lugar, é um interior que não tem logística, não tem, você não está na beira de uma estrada, não é uma metrópole maior. Mas eu sou filha daquela terra. E depois que eu fiz assim, minha formação, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, depois de 12 anos eu resolvi voltar para minha terra. E pensei em passar, né, o meu conhecimento do que eu sabia para aquelas pessoas. E quando eu cheguei, a região estava em plena crise da vassoura de bruxa, né? A região muito empobrecida, o êxodo foi gigantesco, e eu não sabia o que fazer naquela região. Mas as coisas foram fluindo, comecei a produzir, as pessoas de São Paulo, do Rio, que eu já trabalhava, já fornecia produtos, começaram a pedir material, e eu passei procurando crescer, né, e achar uma forma de trazer um desenvolvimento para a minha região. Com isso, fui para várias feiras em São Paulo, muitas feiras fora do Brasil também. E, assim, ao passar dos anos, eu venho, assim, buscando formas de não só produzir a peça, vender a peça ou criar o objeto, né, para esse ambiente de decoração, de arte, de arquitetura, mas eu sempre pensei muito em trazer um desenvolvimento com o meu trabalho para a região, um desenvolvimento sustentável, com cultura, com turismo, né? E que as pessoas viessem a conhecer não só o trabalho da Selma Calheira, mas também conhecer os outros valores que tem na minha região. É uma região linda, existe uma série assim, de bens culturais e patrimoniais que a gente assim, tem que achar caminhos para que as pessoas venham nos visitar, né? E que traga esse desenvolvimento, né, com cultura de turismo. Muito bom ter você aqui, sabia? Obrigada, obrigada, obrigada. Continue. Eu quero antes apresentar aqui essa escultura maravilhosa aqui, que é dos Homens de Barro, né? Uma coleção gigantesca que ganha muito espaço no nosso mercado, principalmente na arquitetura de interiores. Eu já tive o prazer de colocar essa peça belíssima em projetos meus. Sim. E que é produzido por Selma, com muito carinho, muita dedicação e que tem planos futuros, né? Que a gente vai, ao desenrolar aqui do nosso bate-papo, a gente vai poder contar um pouquinho mais para vocês. É um assunto que muito me emociona, é arte. A arte, ela muda o pensamento das pessoas, né? Transforma as vidas das pessoas. E a gente tem em Ibirataia acontecendo neste ano a nossa 16ª edição, né? 16ª edição, que nós fazemos um grande acontecimento em volta de uma queima, porque um festival. É um festival. É um festival onde você tem música, tem gastronomia, tem o artesanato da região, tem todas as atividades culturais. Nós procuramos mostrar nesse momento, nesse conjunto conjunto de linguagens de arte. Esse é um festival que já ganhou, vamos assim dizer, todo o país. Já ganhou todo o país e também em alguns pontos internacionais também. No festival, ele assim, hoje vem pessoas assim a nível de São Paulo, vem Espírito Santo, aqui de Salvador muita gente vai e nunca conheceu Ibirataia, vai conhecer. Inclusive tem vários lojistas aqui de Salvador que sempre foram, né, para os eventos. E lá a gente assim comunga, né, com o folclore, com a dança, com tudo, as manifestações culturais do nosso município, a gente procura mostrar. Dessa forma assim, coisas que às vezes vão se apagando e que nesse evento é uma oportunidade dessas pessoas mostrarem, né? Mostrarem. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos continuar esse nosso bate-papo aqui, porque eu sei que é de fundamental importância, não só para nós profissionais, mas para vocês que vivem arte, sabe? E que sabem consumir a arte, entender a arte, abrir um olhar para esse universo. A gente vai continuar o bate-papo e vamos no próximo Meu Aconchego, né? Na próxima edição do próximo mês, vamos estar aqui passando para as pessoas um pouco mais, para elas entenderem muito minuciosamente o que é esse projeto. Muito obrigada. Ótimo, obrigada. Muito obrigada a vocês que estão aí curtindo a nossa programação. Obrigada. Obrigada a você, Bruna. Um beijo enorme em vocês, um excelente final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês. Fica ligadinho também no nosso canal do YouTube, programa Meu Aconchego, acompanhando toda a nossa programação, Bahia, Sergipe, todo o Brasil. Um beijo enorme e até o próximo sábado.